Bom, muito obrigado, Chico, por ter disponibilizado um tempo para a gente. A gente vai começar aqui a entrevista, a gente queria que você se definisse. Falasse quem é você, quantos anos você tem, o que você faz. Sou Francisco de Assis Andrade, meu nome é um nome comum, porque o apelido é mais comum ainda do que o nome, meu apelido é Chico, e assim eu gosto de ser chamado. Tenho 51 anos, sou professor de Física, Matemática, Química e Ciências. Bom, o nosso trabalho ele pega a relação do jovem com a sociedade e também do jovem em relação à educação atual. A primeira coisa que a gente queria perguntar era qual a sua definição de jovem da sua época, com uns 15, 16 anos, e que você tem agora, depois de ser professor, depois de ensinar bastante jovens. A época que eu vivi como jovem, da adolescência para a juventude, em relação aos jovens de hoje. É isso? Bem, eu vivi uma juventude ruralista, né? Eu morava no sítio e tinha pouco convívio nessa faixa de 15 a 20 anos com o pessoal da cidade urbana. Mas o que a gente podia verificar na época é que o jovem tinha uma preocupação para a sua formação. Hoje a gente vê o jovem menos compromissado com a educação, até mesmo com o lado financeiro, principalmente o jovem que ainda é dependente. O jovem que não é dependente dos pais ou de alguém, esse jovem ele tende a procurar o seu caminho e ser mais responsável. Hoje, antes, o jovem ele já tinha como primícia uma definição em seu futuro. Procurava estudar com mais responsabilidade, procurava responsabilidade também no seu trabalho, e aí ele já tinha um discernimento de sua vida atual relacionado a isso. Bom, agora colocando na parte de jovem em relação à sociedade, qual a definição que você tinha da sociedade, no geral, colocando jovens, crianças, idosos, adultos? A família. Raul Seixas definia sociedade alternativa naquela época, né? Alternativa justamente por isso. A sociedade como um todo buscava um traço, tinha um norte definido, né? A família colocava o jovem, a criança, o adolescente, o idoso, tudo num parâmetro mais ou menos igual. Mas, em relação à sociedade como país, já mostrava para os jovens, sociedade, país, mostrava para o jovem a necessidade. Veja nas músicas, foi uma geração pós-jovem guarda. Então, essa sociedade a qual eu pertenci quando era jovem, a sociedade tinha um compromisso com a juventude, sim, mas o jovem se destacava dentro da comunidade. Porque, como eu disse no início, o jovem já tinha traçado um compromisso para o seu futuro. E isso mostra que a sociedade ela estava mais tranquila. Basta ver que tinha menos penitenciária, tinha menos roubo, tinha menos violência, tinha mais facilidade de se educar um jovem do que hoje. O respeito da época era bem superior ao respeito de hoje. Bom, os jovens sempre se dividiram em grupos. Esses grupos às vezes não gostavam um do outro, às vezes se juntavam para fazer algo maior, como quem chega a ver agora esses tempos nas manifestações, que é um grupo de jovens diversos, assim, que estão se juntando para mostrar que o Brasil acordou, como eles nos falam. O que você pensa sobre essa diversificação de grupos de jovens? Hoje, em relação a antes, ou só hoje? Hoje, né? Hoje, a gente vê que com essa última manifestação, a gente pôde observar que o jovem, apesar de imediatista, apesar de ser um jovem antenado a tecnologias somente, ele mostrou que está preocupado com o futuro. Eu fiquei surpreso com essa manifestação, achei que foi legal, achei que foi bem aceito pela sociedade de modo geral, e foi uma boa ideia da parte de juventude. Eles só precisavam ter um pouco mais de compreensão do que seria essa revolução, entre aspas, essa manifestação.
Mas o jovem, ele pelo fato de ser uma pessoa hoje com menos responsabilidade do que deveria ter, certo? Hoje ele tem menos responsabilidade do que deveria ter. Eles deviam ter programado, eles deviam ter feito uma organização melhor, um projeto de manifestação, distribuir em grupos. Então, tribo, nesse momento, você observa que não existiu nessa manifestação atual. Por quê? Porque foi uma manifestação em rede, foi uma manifestação onde usou os meios de comunicação, Facebook, etc., para poder dissipar essa ideia. Então, não houve formação de grupo. Que na minha época, ou na geração mais antiga, o que existia? O grupo dos cabeludos, o grupo dos roqueiros, o grupo disso, o grupo daquilo. E aí tinha uma manifestação também mais planejada. Essa manifestação foi útil. Basta ver que a nossa presidente, os nossos deputados, eles sentiram a importância disso e começaram a repensar nas suas atitudes. Mas com relação à tribo, nesse momento, a gente observa que a formação das tribos de hoje, que você menciona, são grupos isolados e que não têm uma definição do que quer para a pátria. Eles querem viver, eles querem se sentir útil para eles mesmos, né? Agora, isso vai até onde? Então, toda vez que a gente tem algo formado, fechado, que não há uma propagação dessas ideias, que não há uma abertura, um compartilhamento dessas ideias para outros grupos ou para a sociedade, isso se torna difícil até de entender. É o que a gente percebe nessas tribos, às vezes, fechadas. Eu entendo que a tribo deve existir, como existiu em outras gerações, mas deve ser uma tribo que seja aberta, que ela traga informações para a sociedade, que ela, na solução tomada em tribo, seja dissipada. A gente não percebe isso. Hoje a sociedade ela acaba julgando muito o jovem pela capa, digamos assim. Na sua opinião, a sociedade está julgando o caráter do jovem, ou das pessoas em geral, pela questão social, econômica, ou até a opção sexual, no caso, entre outros fatores? A sociedade, apesar de não transparecer diretamente, né, até mesmo pela legislação, não condenar, não discriminar, mas acaba havendo sim. Eu vejo que a sociedade... quando o jovem procura um emprego, que é passado pelas entrevistas, às vezes nem é a entrevista o fator principal, é para ver a estampa do jovem, se agrada ou não. O lado beleza física, o lado tatuagem, o lado uso de alguns metais no organismo, o lado do jovem se vestir. Então são componentes que influenciam sim na hora da tomada de decisão. Há discriminação, sim, eu não sei se isso é relevante, mas o jovem ele acaba perdendo, pode ser até uma pessoa que tenha capacidade, mas o fato de usar alguns atributos aí que não é comum, que fazem parte dessas tribos, e que não é comum, que acaba atrapalhando. Eu conheço empresas que não contratam quem tem tatuagem. Eu não vejo nenhum problema. Contrataria sem nenhum problema, porque eu iria verificar a capacidade dessa pessoa. Mas realmente existe, no contexto geral, uma separação do jovem que está bem adiantado nessa questão de usos, de coisas estranhas, ou mesmo de roupas diferentes, ou mesmo maneira de se vestir, de comportar. A gíria ainda continua sendo uma linguagem não aceita pela sociedade de um modo geral. Principalmente quando o jovem precisa se estabelecer na sua vida profissional. Quando o jovem está aí a mercê só nos estudos, quando o jovem está providenciando a sua vida profissional, está fazendo o seu projeto, e aí nesse caso ele não é tanto discriminado, né? Ele faz parte de um mundo, mas quando ele caminha
para a responsabilidade de adulto, ele precisa mudar algumas coisas, porque senão ele não é bem aceito pela sociedade atual. Bom, agora entra a minha parte, sociedade, educação. E você acha que o Brasil poderia copiar métodos de ensino de países de primeiro mundo? Ah, que delícia, né? O copiar método. Acho que nós não devíamos copiar nada. Eu sou contra a cópia, a clonagem. Eu vejo que até mesmo os países que estão em primeiro lugar na educação não são países de primeiro mundo assim, então, né? Nós temos uma condição e temos profissionais suficientes para mudar a educação desse país. Essa nossa sociedade, se quiser, se tiver bons políticos aí que direcionam normas, metas, objetivos, verbas, né, pode mudar a educação por nós mesmos. Nós somos um país extenso, com pessoas inteligentes, capazes, pena que às vezes é deturbado por algum motivo, né, político, interesse. Isso faz parte do capitalismo. O capitalismo ele traz interesses próprios. E quando tem interesses próprios, a educação fica para segundo plano. A educação copiada eu acho que não funciona porque são realidades diferentes, né? Por exemplo, o europeu tem uma criação diferente. Eu vejo que a educação começa pela família. Se tem uma família bem estruturada, a educação tem futuro. Se tem uma criança que teve um desenvolvimento até os 6 anos de idade, com todas as suas formas de alimentação perfeita, com toda a sua educação bem aceita pela família, bem distribuída pela família, esse aluno tende, ele tende a ser um jovem ou um aluno de ponta, eu acho que é por aí. Não precisa copiar nada, eu acho que é só organizar melhor as ideias dentro da educação, aparecer mais verbas, aparecer mais gente que tem capacidade de mostrar uma educação independente. Certo. Você acha que escola particular tem muita diferença de escola pública? Muita diferença eu não diria. A escola particular tem melhor organização, até mesmo pela quantidade de alunos, até mesmo pela estrutura, né? A minha geração, aluno de escola pública, tinha mais facilidade de entrar nas melhores faculdades. Hoje não tem, devido à má política desse país, em que colocou algumas condições, em forma de lei, que atrapalhou a educação pública. Essas leis atrapalham até a educação privada. Mas, no contexto geral, a escola particular ela ganha. Basta ver os dados dos melhores alunos, né, dos índices que atingem os alunos dos vestibulares, boa parte são de escola privada, de escola particular. A escola particular ela tem melhor organização, até mesmo por ser independente, né, em alguns fatores, em algumas tomadas de decisões. Quando a coisa vai para o lado político e a política não está corretamente, aí é o que faz a escola pública ser de má qualidade ou de, digamos, péssima qualidade. Sim. Chico, você é a favor da escola em período integral? Sou. A literatura mostra que escola em período integral, o aluno não tem tempo para pensar em coisas ruins, né? A educação não é somente o aluno aprender a escrever, a ler, a pesquisar. A educação é uma questão de postura geral. Quando o aluno fica no período integral, ele tem outras atividades como esporte, lazer, educação voltada para a família, música, enfim, ele tem uma série de complementos que auxilia no desenvolvimento intelectual. Então, eu acho que a escola em período integral facilitaria, melhoraria a qualidade do ensino. Chico, uma pergunta para finalizar. Você é a favor do vestibular ou você acha que as faculdades poderiam ver mais as notas tiradas ao decorrer da vida do aluno? Se ele tirou só 10, então ele pode ser aprovado. Só analisando o currículo do aluno? Olha, questão de vestibular ou não vestibular não influencia muito no desenvolvimento acadêmico do formando, do graduado. Eu acho que o aluno,
Se ele tiver essa educação que eu mencionei anteriormente, e se ele já tiver um propósito, aí nesse caso ele tem que ter bem definido o que ele quer fazer. Com isso, ele pode ingressar numa universidade e fazer um bom estudo e ser um ótimo profissional. O vestibular seria isso, uma barreira onde muita gente passa mal durante essa prova, um sacrifício. Mede, mas eu acho que não é o suficiente para dizer se alguém é melhor que alguém. O que é necessário é ter destinado, a partir de uma certa idade, o aluno já está voltado para aquilo que ele quer ser e ser encaminhado naquilo e sair um bom profissional. Então, pensando assim, o vestibular se torna obsoleto. Não é necessário vestibular para que haja um bom profissional. Chico, se você pegasse um vestibular para entrar em alguma faculdade de física, química, você acha que você teria condição de passar? Você fala fazendo a prova, eu teria condição de ser aprovado? Olha, eu teria, porque os vestibulares que eu prestei, eu passei com tranquilidade, e nessa área eu estou bem atualizado, eu teria mais dificuldade na área de redação, porque eu poderia até ter um bom, escrever assim, um bom assunto, sei lá, mas na hora de português é muito fraco, então eu acho que eu teria mais dificuldade. Mas na área de exatas eu te respondo que sim, daria sim, porque eu estou acostumado a resolver os testes, né? E eu tenho certa facilidade. Estou feliz. Certo, muito obrigado, Chico. Agradeço.